Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje iremos abordar o seguinte assunto: 5 possíveis indicações para a logoterapia análise existencial. Em que situações, diante de quais demandas, né, essa proposta psicoterapêutica ela teria uma resposta adequada e eficaz a essas situações, né? Então a gente vai tratar desse assunto bem interessante, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes de ir para os 5 pontos, né, que são os pontos de indicação da logoterapia análise existencial, que ela seria uma proposta eficaz, uma resposta adequada a essas situações, eu queria só fazer uma breve introdução sobre 2 pontos. O primeiro, de que a logoterapia análise existencial não é uma teoria complementar, né? Tem algumas pessoas que acreditam que a logoterapia não é uma teoria completa, não que ela só poderia ser utilizada dentro de um acompanhamento clínico se fosse utilizada como uma proposta auxiliar a uma outra abordagem, e na verdade isso não acontece, né? A logoterapia análise existencial é uma proposta completa, com técnicas, com métodos, com visão de homem, visão de mundo, com anos, né, assim, de produção, de resultados, de evidências, né, das suas produções, dos seus resultados clínicos, né? Então, caso vocês escutem isso, né, saibam que é um equívoco a respeito da logoterapia, certo? E o segundo ponto é que a logoterapia também não é uma panaceia, como o Frankl em tantos textos traz, né? O que quer dizer isso? Que ela não é uma teoria também que resolve tudo, que não tem limitações, que pode remediar e tratar qualquer coisa, e não é bem assim, né? A gente vai colocar e entender ela enquanto uma entre tantas abordagens, claro que tem suas especificidades, tem as suas contribuições singulares, né, em relação às outras, mas também tem, né, as suas limitações, tudo bem? E, indo agora para o assunto principal do vídeo, né, vamos falar dessas 5 possíveis indicações, né, para o uso da logoterapia análise existencial, e já indo para a primeira, né, se trata justamente da logoterapia e análise existencial enquanto uma proposta específica de tratamento. O que quer dizer isso? Ela é uma proposta específica de tratamento quando estamos nos deparando, seja na clínica, né, em situações de tratamento psicológico, com fenômenos que dizem respeito a neuroses noogênicas. E o que é isso? São justamente aqueles processos de adoecimento que se dão a partir de questões existenciais que estão em evidência na vida daquele sujeito, né? Seja conflitos morais, conflitos de consciência, seja a própria questão de uma frustração existencial, uma crise, né, valorativa, enfim. Então, muitos são essas possibilidades que podem afetar tanto esse sujeito e tem uma raiz nessa questão existencial, né? E isso pode gerar cometimentos no psicofísico, né? Que seriam justamente essas neuroses noogênicas, ok? E a logoterapia, ela é uma proposta específica em que sentido? No sentido de que ela, pela sua visão de homem, né, que considera a dimensão espiritual desse ser humano, diferente de muitas abordagens psicológicas, e também porque ela tem uma clínica centrada no sentido, ela acaba tendo essa indicação específica, sendo inclusive considerada por Frankl uma proposta que tem uma indicação acima de outras abordagens quando se refere a essas demandas específicas, ok? E aí a gente vai para o segundo ponto de indicação da logoterapia análise existencial, que seria já agora como uma indicação, né, no sentido de uma terapia inespecífica. Ou seja, em outras palavras, seria uma terapia, uma possibilidade dentre tantas outras abordagens que também seriam eficazes para lidar com outras demandas que não seriam demandas de neuroses noogênicas. Que outras demandas? Por exemplo, demandas de neurose
no sentido estrito, né, neuroses psicogênicas, ou neuroses somatogênicas, né? Então, a logoterapia, ela não estaria restrita na sua utilização, né, enquanto abordagem, somente às demandas de neurose nogênica, elas também estaria como uma possibilidade eficaz, né, para tratar neuroses psicogênicas, ou seja, que partem dessa dimensão psicológica, ou só somatogênicas, que partem dessa dimensão somática, né, do ser humano. Então, de que forma a gente, por exemplo, pode pensar essa atuação da logoterapia com essas demandas dessas dimensões? Seriam, por exemplo, através das técnicas da intenção paradoxal e da derreflexão, né? Não só, mas como exemplo, poderia citar essas duas técnicas, onde elas vão atuar no sentido de quebrar certos ciclos viciosos, né, que se estabelecem e que são próprios desses modelos patogênicos que vão surgindo dentro dessas vivências neuróticas, ok? Então, essa é a segunda indicação da logoterapia análise existencial. Podemos partir para a nossa terceira, já que é o entendimento de uma logoterapia enquanto pastoral médica. E o que é que significa isso? Significa justamente quando esse terapeuta, né, ele se depara com situações clínicas em que já não há mais o que possa ser tratado no sentido de uma doença, porque ele se depara não só com uma doença, com um doente que está diante de uma doença somatogênica, mas, além disso, com a doença somatogênica incurável, ou seja, que ele está diante, por exemplo, de um destino, né, que um destino certo diante da morte, né, um destino de extremo sofrimento e que não se pode alterar aquilo. E diante dessa visão, né, a logoterapia tem um papel muito importante, tanto no sentido de um acompanhamento, um tratamento, não só da doença, mas um olhar para esse ser humano diante dessa situação, entendendo que ali ainda existe um trabalho a ser feito, um consolo a ser dado a essa pessoa, mas não só, e também tendo essa visão de que ainda resta, nesta situação, a possibilidade de uma realização existencial por meio de valores de atitude, ou seja, ainda é possível encontrar um sentido na vida em meio a um sofrimento inevitável ou uma doença incurável, né? Então, diante dessa situação, a logoterapia não vai ter um olhar fatalista, né? De que o trabalho está encerrado, de que não há nada mais a ser feito. Pelo contrário, né? Ainda aí que existe uma possibilidade, talvez a mais elevada, né? De realização desse ser humano e de resguardar a sua dignidade, ok? Vamos para o quarto ponto, que seria justamente a indicação da logoterapia como uma possibilidade de trabalhar as neuroses coletivas, né? E aí já um olhar mais sociológico, né? Entendendo que essa experiência do vazio existencial no ser humano, ela tem várias repercussões e muitas delas não se referem a uma questão clínica, né? A uma doença, mas a um sentido de atitudes doentias, atitudes que trazem prejuízos a essa vivência humana autenticamente humana e que podem sim ter consequências sérias, seja para a vida da pessoa, seja para a vida de outras pessoas, né? Então, a logoterapia, ela tem muito, né, nesse trabalho clínico, uma condução, um acompanhamento que favorece a vivência desse ser humano de uma forma livre e responsável. E esses fenômenos de neurose coletiva, como, por exemplo, o fanatismo, o coletivismo, o fatalismo, a atitude existencial provisória, são expressões que afastam o homem dessa vivência livre e responsável. E a logoterapia, na sua própria proposta clínica, teórica, né, ela tem esses fundamentos da liberdade, da responsabilidade, e isso como um objetivo clínico também, né, de, com esse trabalho clínico, favorecer essa vivência autenticamente humana, ok? Então, vamos para o nosso último ponto, o nosso quinto ponto de indicação da logoterapia análise essencial, que é
dessa proposta psicoterapêutica como uma proposta que vai prevenir a prática, né, a vivência de um processo de iatrogenia, né, de causar, de influenciar, né, de certa forma, esse aparecimento, essa manifestação de uma neurose reativa do tipo iatrogênico, onde o próprio terapeuta, onde o próprio médico seria esse que influenciaria e aumentaria, intensificaria esses sintomas ou esse sofrimento no paciente. E aí a gente pode visualizar isso de que forma? Por exemplo, quando, a partir da sua visão de mundo, né, e de um olhar reducionista, esse médico, esse terapeuta, acaba conduzindo esse processo de uma forma que aumenta essa frustração existencial para o paciente, desconsiderando a humanidade desse paciente e enxergando ele e tratando ele de uma forma sub-humana, né, coisificada, ou seja, desconsiderando a sua dignidade, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixei aqui 5 indicações em que podemos pensar a prática, né, da logoterapia, a utilização dessa proposta psicoterápica de Viktor Frankl, né? Espero que vocês tenham gostado, deixem aqui o seu comentário, né? E também a sugestão para vídeos futuros aqui do canal, certo? Forte abraço e até a próxima.